Joyce Hasselman, direto do Brasil, trazendo para você as principais notícias da política e os bastidores, para você que acompanha a BR TV Boston, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer canto do mundo. E o que nós prevíamos aconteceu. Michel Temer se tornou refém do Congresso Nacional. Os detalhes eu trago para você já já. Enquanto o presidente é refém, os sindicatos ligados à CUT comemoram e comemoram pra valer. E mais, a turma do Instituto Lula resolveu atacar de novo e atacou pesado o juiz Sérgio Moro e a Lava Jato. Os detalhes eu comento pra você agora. Quarta-feira com gosto de derrota para o governo de Michel Temer. Eu adiantei para vocês ontem que estava se desenhando no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, uma espécie de um golpe orquestrado pelo presidente, o Rodrigo Maia, que é do DEM, teoricamente aliado do governo de Michel Temer, mas que na prática se juntou com a oposição, a turma do PT, PCdoB, PSOL, Rede, e resolveu simplesmente rasgar toda a linha daquele projeto, que é o projeto de renegociação das dívidas dos estados brasileiros com a União. Gente, para você que acompanhou aqui os meus comentários de ontem na BR TV Boston, você se lembra que eu disse, olha, o desenho do golpe está acontecendo. Rodrigo Maia está jogando contra o governo. E se o projeto for aprovado na Câmara como quer Rodrigo Maia, será um grande desserviço, um grande prejuízo para o Brasil. Eu não estou nem falando do governo, não. Eu estou falando do Brasil. Um prejuízo para o bolso de todo cidadão brasileiro. Pois muito bem, bingo! O projeto foi aprovado de forma esmagadora. Uma dúzia de gatos pingados votou a favor do governo, quer dizer, fazendo a renegociação dos estados com a União, mas exigindo contrapartidas desses governadores e dos próximos que assumirão os estados brasileiros. Essa era a ideia, mas a Câmara disse, não precisa nada disso. Nós vamos assaltar o bolso do cidadão brasileiro, a gente vai tirar dinheiro do mais pobre, a gente vai tirar dinheiro da saúde, da educação, da segurança, a gente vai enfiar a mão no tesouro, a gente vai pagar as contas dos estados, inclusive daqueles governadores que foram irresponsáveis, gastadores, que ultrapassaram o teto da lei de responsabilidade fiscal, que fizeram do dinheiro público lambanças como se fosse o dinheiro da casa da mãe Joana, aqueles governadores que fizeram tudo errado, que encheram aí os gabinetes de comissionados, que deram reajustes que não podiam suportar, que não conseguem mais pagar a previdência dos funcionários públicos. Esses governadores receberão, gente, a mão amiga do governo, e a mão amiga do governo da União é paga com o nosso dinheiro, e os governadores não terão que dar nenhuma contrapartida, não terão que fazer absolutamente nada. E aí fica bom, né? Eu sempre gosto de fazer o comparativo entre o Brasil e outros países do mundo, então vamos ficar aí nos Estados Unidos. Você já imaginou uma situação como essa? Chega aí um representante de qualquer estado americano, bate na porta do presidente da República e diz assim, presidente, o negócio é o seguinte, eu torrei todo o dinheiro público que eu podia do meu estado, eu contratei um monte de gente, eu fiz várias promessas para me eleger, promessas que eu não posso cumprir e promessas que são pagas com o dinheiro do meu povo que eu tô sacrificando. O meu estado tá quebrado, mas eu não estou nem aí porque eu tenho uma massa gigantesca de funcionários do funcionalismo, os sindicatos que vão continuar me apoiando para eu continuar me elegendo. Então, senhor presidente, o senhor pague a minha conta e eu, em troca, vou fazer absolutamente nada pelo senhor, pela União, pela presidência, pela estabilidade. É mais ou menos assim, gente. Quer dizer, eu fico imaginando que se fosse um presidente americano, numa negociação como essa, ia chamar a polícia. Prendam esses governadores. Mas foi exatamente o que o Maia fez. O grande vilão, o grande bandido da história aqui é o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. Os governadores foram lá, negociaram com o Maia, negociaram inclusive apoio dos partidos desses governadores para a reeleição de Rodrigo Maia à presidência da Câmara dos Deputados, e ele foi lá e fez articulação e praticamente numa canetada acabou aprovando um projeto
como eu disse, sem contrapartidas. As contrapartidas estavam no texto original lá do governo e a Câmara mudou tudo, mexeu tudo. Aliás, a Câmara tem feito, sob comando aí de Rodrigo Maia, uma série de lambanças. Começou lá com as 10 medidas contra a corrupção e é uma atrás da outra. Então, a quarta-feira tem gosto de derrota para o governo de Michel Temer. Michel Temer tentou colocar panos quentes, minimizar, olha, não é bem assim, a gente vai negociar caso a caso com os governadores, com os estados, eu devo sancionar esta proposta da Câmara. Então ficou mais ou menos o dito pelo não dito, mas o fato é que sim, o governo sofreu uma grande derrota e o governo está nas mãos de Rodrigo Maia, que é do DEM, repito, e que tem jogado junto com a oposição para derrubar o próprio governo, para achacar o próprio governo e para garantir a sua manutenção na presidência da Câmara dos Deputados. Como é que ficam os estados nessa história? Como é que o ministro da Fazenda vai se mexer? Como é que fica a PEC do teto, que foi aprovada agora recentemente, já é lei? E também os detalhes sobre os novos ataques aí do Instituto Lula a Sérgio Moro e a Lava Jato. Tudo isso eu trago já no próximo bloco. Eu sou a Larissa, de São Paulo, estou aqui em Marlborough. Fique ligado na BR TV, o novo canal para brasileiros nos Estados Unidos. Vamos lá, pessoal, voltamos aí com o noticiário do Brasil. Comentei para você aí toda a lambança envolvendo a Câmara dos Deputados e a aprovação da renegociação das dívidas dos estados com a União. E a grande pergunta que o próprio ministro da Fazenda se faz agora é: e agora, José? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para que esses governos, para que esses estados se comprometam com o mínimo de contrapartida com a União? Então, Meirelles está dizendo o seguinte: olha, vai ter ajuste fiscal sim, vai ter um ajuste do teto dos gastos públicos, a gente vai fazer o dever de casa, nós vamos conseguir ajustar as contas do governo, mas o que Meirelles diz vai exatamente na contramão do que, como eu disse lá no primeiro bloco, a Câmara está fazendo. Então, o Congresso aprovou agora recentemente, acabou de virar lei, a PEC do teto dos gastos públicos, quer dizer, limitando o que esse governo pode gastar nos próximos 20 anos. Então, não pode gastar mais do que o que gastou no ano anterior, mais a inflação. Pronto, tá limitado. Essa é uma forma de não dar um cheque em branco para o governo, que foi mais ou menos o que o PT usou durante muito tempo, usou o dinheiro público como se desse em árvore, como se fosse um grande cheque em branco, Então, houve a limitação. Agora, como é que eles vão fazer para limitar os gastos, gerais do governo, se eles aprovaram uma ajuda para os estados sem contrapartida? Então a coisa não bate. Agora o ministro da Fazenda e o próprio Michel Temer vão ter aí que redobrar, arregaçar as mangas e redobrar os trabalhos para tentar conseguir aí a negociação com esses governadores. Ou, o que seria mais digno e mais decente, o Michel Temer canetear de uma vez por todas, e não sancionar essa legislação, simplesmente devolver para o Congresso, dizer, olha, não vou sancionar coisa nenhuma, isso não vai virar lei, não foi isso que o governo mandou para o Congresso Nacional. Se o Michel Temer vai entrar nessa queda de braço política, isso é uma outra história, porque nós bem sabemos que o presidente aqui do Brasil não gosta muito de entrar nessas discussões políticas. Mas quem é que está rindo à toa no meio de tudo isso? Como eu disse, a turma de esquerda, a turma do PT e os sindicatos dos servidores públicos. Gente, hoje os sindicatos se tornaram aí um braço até violento dos servidores. Para você ver, as últimas manifestações que tiveram a participação da CUT aqui no Brasil, teve depredação, quebra-quebra, teve bomba, teve rojão, quer dizer, coisa de terrorista. Coisa que em qualquer país sério do mundo daria prisão. Aqui no Brasil, funcionário público pode fazer greve o quanto quiser e bem entender, não tem um único dia descontado, não é demitido, porque não pode demitir de jeito nenhum, Eles têm privilégios que os outros trabalhadores não têm.
E o que está acontecendo com essa negociação que a Câmara fez com os governos é mais ou menos manter essa pauta, essa agenda de um funcionalismo que não está comprometido com o Brasil. Eu não estou falando aqui do grosso do funcionalismo, eu estou falando aqui do braço político do funcionalismo, um braço político ideológico ligado à esquerda e que, como eu disse, faz o que quer e bem entende, promove a arruaça, fazem greves, deixam as crianças sem escola, né? É isso que a gente acompanha lamentavelmente no Brasil. Agora esperar para ver no desenrolar aí das próximas semanas, né, como é que esses acordos serão fechados aí entre União e governo. Mas, mudando de assunto, há pouco o Instituto Lula, aquele, né, que representa Luiz Inácio Lula da Silva, divulgou uma nota, né, batendo duramente em Sérgio Moro que tá aqui, ó, no meu livro, aqui atrás, Sérgio Moro e também a Lava Jato. Críticas muito duras, atacando o Moro e dizendo que a Lava Jato, na verdade, é um estado de loucura dos procuradores, né, um estado de loucura da força-tarefa desses homens que investigam e que estão colocando aí bandidos de colarinho branco na cadeia. E por que houve essa reação do Instituto Lula, né? Porque os delatores confirmaram, né, no caso Odebrecht, que o terreno para a construção do Instituto Lula foi comprado com dinheiro de propina, mais de 12 milhões de reais, e que lá era para ser construída a sede do novo instituto, mas que no meio das investigações, quando a coisa explodiu, eles não construíram, pararam e pronto, ficou dito pelo não dito, faltou uma licença aqui, uma licença acolá, mas o fato é que o dinheiro foi comprado o terreno foi comprado com dinheiro de propina. E por conta disso, claro que é crime e é claro que a Lava Jato pegou, os delatores entregaram, mas como não houve a construção do Instituto, o Instituto está atacando, né, construído no terreno antigo, está atacando, dizendo que é uma loucura, que não pode haver crime onde não há construção do Instituto. Mas não é a construção do Instituto que é crime, meus caros. O crime é usar dinheiro roubado, dinheiro de propina, que foi negociado com o governo através da Odebrecht, para comprar o terreno, né? Só para vocês saberem. Então, continua aqui uma confusão danada envolvendo a Lava Jato e também a turma aí de Luiz Inácio Lula da Silva, que ataca a turma da operação, que tem feito uma verdadeira faxina no nosso país e que descobriu o maior esquema de corrupção da história do mundo. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Eu, Joyce Hasselman, direto do Brasil, para vocês que acompanham a BR-TV Boston, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer canto do mundo. Tchau, tchau. Amanhã a gente se vê. Olá, sou Kleber Menezes, sou de Ipatinga, Minas. Fique ligado na BR-TV, novo canal de televisão para brasileiros nos Estados Unidos. Forte abraço, fiquem com Deus. Tamo junto.